Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, um programa diário de estudo bíblico. Estudamos as palavras que compõem a liturgia do dia. Hoje, dia 11 de junho de 2024, na reflexão do dia, estamos em memória de São Barnabé, apóstolo, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Barnabé, filho da consolação. Século I, Israel. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Também inclui Barnabé entre os 72 discípulos, enviado por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Então, nós temos a figura do Barnabé, que está sempre ligada ali aos apóstolos e a Jesus. Foi o primeiro a acolher Paulo após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Todos tinham medo, né? Este homem vindo de Damasco, depois de ter ficado cego e tudo mais, Barnabé na volta, né, quando o apóstolo volta, acolhe o apóstolo Paulo como um novo cristão, aquele que foi batizado. Imagine o susto de todo mundo, né? E a ousadia de Barnabé a acolher aquele que perseguira os cristãos. Enquanto muitos desconfiavam de Saulo, né? Que naquela época chamava-se Saulo, porque ele perseguiu o cristão. Barnabé o acolheu e inseriu na comunidade. Assim pediu ajuda de Paulo para o seu serviço à nova comunidade de fiéis. São Barnabé, rogai por nós. Primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 21 a 26. E depois nós damos um salto aqui também e vamos para o capítulo 13, de 1 a 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Veja a confiança dos apóstolos, né? Barnabé, ele foi enviado a Antioquia para falar em nome da igreja. Enquanto Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que se permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Com firmeza de coração acreditando e entendendo toda a doutrina que estava no ato de ser cristão, ao aceitar o cristianismo, toda a regra do catolicismo que surgia naquela época, né? Toda a doutrina cristã católica, que era a doutrina dos apóstolos. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, o Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebrava a liturgia em honra do Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Às vezes nós achamos que
esses primeiros cristãos, né, eram pessoas extremamente, sim, iluminadas pelo Espírito Santo, pessoas diferentes de nós. Quem são Paulo e Barnabé dos dias de hoje? Nós somos. Nós também temos toda a capacidade no Espírito de reproduzir os feitos de Barnabé, os feitos de Paulo, de Saulo ou dos apóstolos, né? Então nós vemos muitos consagrados bispos que são os, os apóstolos de hoje, com o mesmo ímpeto, com a mesma luz, com o mesmo Espírito Santo, que levam esses homens a largar tudo pelo Evangelho e a construir uma nova Jerusalém e a anunciar conversão para muitos corações. Então, a todo povo consagrado, a todos aqueles que largam tudo, a possibilidade de constituir família e tudo mais, para proclamar o nome de Jesus, para levar à frente o Evangelho, nós oramos e agradecemos a Deus. E também nós, leigos, temos um pouco desse Barnabé em nós, de Saulo, dos apóstolos, quando nós também, administrando os nossos interesses seculares e deveres, né, com família e tudo mais, renunciamos muitas outras coisas para anunciar o Santo Evangelho. Então, queremos glorificar a Deus, porque eu conheço muitos Barnabés, muitos Saulos, Paulos, que renunciam tudo, né? Conduzindo a família, mas renunciam os outros prazeres, dedicam seu tempo, né? Tempo de vida à construção do reino de Deus. Por isso quero louvar a Deus, a todos, homens e mulheres deste mundo, desta geração, que pertence a alguma pastoral, algum serviço, algum movimento, alguma obra edificante no reino de Deus. Assim como Barnabé e Saulo converteram muitos cristãos no início, muitas pessoas agora o fazem esse feito, levando a conversão para muitas almas. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Como que o Senhor fez conhecer seu poder salvador? Através dos apóstolos. Jesus deixa a igreja constituída no Espírito, na sua palavra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, através da igreja, século a século, são 21 séculos que a igreja faz conhecer o poder salvador de Jesus Cristo e as nações a sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios, sua mão e seu braço forte, e santo alcançaram a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e a nações a sua justiça. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso Jesus falou quando enviou os discípulos, 2 a 2, para anunciar o reino de Deus. Então esta é a missão da igreja. Primeiro,
anunciar o reino de Deus. Segundo, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar demônios. É toda esta missão da igreja, né, enviada e ali representada pelos discípulos que foram em missão. E depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus. Né, crer é muito mais do que ter fé, tá? Fé pode ser uma coisa que não representa a crença, porque tem muita gente que tem fé, defende que Saci Pererê existe. Mas vai falar que Saci não existe, que é um folclore. Né? Então, isso aí, ele tem fé que Saci Pererê existe. Assim como muitas outras crendices. Né? Agora, aquele que aceita na sua crença e desse acreditar no Senhor Jesus, reflete na fé em Senhor Jesus, uma fé consolidada, uma fé que tem o conhecer de Jesus como base, né? Então, Deus procura esse, homens e mulheres de fé que realmente aceitam e procuram saber por que Jesus morreu na cruz e me salvou. Por que eu nasci? Qual é o sentido da vida? Esses dois questionamentos têm que ser resolvidos durante a nossa vida. Porque nós estamos aqui, nascemos para conhecer Jesus, depois para adorar o Senhor Jesus e depois para servir ao Senhor Jesus na construção do reino de Deus. Então essas três missões do objetivo de vida nosso tem que estar muito enraizado no nosso coração para que a nossa vida tenha sentido. Quando você compreende isso, você fala, puxa vida, graças a Deus eu nasci, porque eu vou cumprir a minha missão. Essa sua missão pode ser cumprida sendo um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó, né? Na profissão que você exerce, na vocação profissional, né? Você tendo esta missão de conhecer, adorar e servir, você está realizando o plano de Deus. Então é isso que os apóstolos e os discípulos em missão vão anunciar, vão proclamar o reino de Deus, vão batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão orar, clamar o Espírito Santo que seja derramado sobre aquelas comunidades, como fez Barnabé, né, como fez Paulo, para que o Espírito Santo venha renovar. Então essa é a missão da igreja, representada aqui no Santo Evangelho, na missão que foi dada aos discípulos. Em qualquer cidade povoada onde entrares, informais para saber quem ali seja digno, hospedai, né? Hospedar. A igreja ela tem que ser uma extensão da nossa casa. Né? A igreja tem que estar também na vida familiar. Ao entrares numa casa, saudai. A paz esteja sobre esta casa. Quando um cristão visita o outro, a primeira coisa que ele tem que falar quando chega é a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa. Ali ele fala amém, glória a Deus, né? Acolher aquela paz, visitar um ao outro, estar presente, ser igreja presente na casa do outro. Esta é a nossa missão como cristãos. Cada um que faz isso repete o ato que foi feito por aqueles discípulos que partiram em missão dada pelo próprio Jesus. Que o Senhor, então, possa nos fortalecer na fé, assim como fortaleceu Barnabé, Saulo e os demais apóstolos e discípulos que partiram em missão, para que, como missionários, anunciemos Jesus e a conversão de muitas almas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto é justamente esse. Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um apóstolo, seja você também um missionário, um discípulo do Senhor Jesus. E nos ajude a multiplicar esta palavra, esta oração, multiplicando em suas redes sociais, para que a palavra de Deus alcance mais corações.
Também dá lá um joinha na nossa publicação no YouTube, se inscreva se você não se inscreveu ainda, para que mais pessoas, né, a plataforma possa entregar essa pregação para mais pessoas. Tudo isso, faça lá um comentário, tudo isso ajuda a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.